Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje venho falar para vocês o porquê você está sem trabalho. Bom, pessoal, eu acredito que nunca ninguém deva ter falado isso, puxando para esse lado que eu vou falar agora, mas nessa minha busca por tentar arrumar um emprego, eu cheguei a algumas conclusões a respeito disso. Bom, vocês sabem, né, da minha luta aí para tentar arrumar um trabalho e que não foi nada fácil. Até hoje eu continuo nessa busca. Só que já foram tantas tentativas da minha parte que eu acabei tirando algumas conclusões. Não apenas no que eu passei, mas em respeito de algumas coisas que aconteceram com algumas pessoas que eu também acabei observando. Bom, pessoal, você não consegue arrumar um emprego não necessariamente porque você não é útil, não necessariamente porque você não tem capacidade e qualificações, mas na hora de você colocar um currículo em alguma empresa, em algum comércio, enfim, é como se você tivesse de cara a cara com o patrão ou com a patroa e ele tivesse que te observar dos pés à cabeça para ver se compensa contratar você ou não. E nisso existem vários fatores, né? Patrões homens vão agir de uma forma, patroas mulheres vão agir de outra forma. No meu caso, pessoal, aqui onde eu moro, o comércio principalmente, ele é mais liderado por patroas mulheres. Então, assim, todas as lojas que eu coloquei currículo, a maioria, a dona era uma mulher. E assim, pessoal, essas patroas, quando você chega, né, na loja delas para deixar o currículo, elas já começam a observar a sua aparência ou buscam ali, tentam saber quem é você ou pergunta para outras amigas que te conhecem quem é você, enfim. Mesmo que sejam apenas comentários rasos, né? Mesmo a pessoa não te conhecendo de fato, mas ela pega ali algumas informações que as amigas vão passando para ela ou algum conhecido. E nisso, pessoal, você acaba... algumas pessoas, né? Algumas patroas, elas, se você for muito bonita, nem toda patroa vai querer te contratar, porque em alguns casos essa patroa vai ter um marido e às vezes esse marido frequenta a loja, a empresa, independente de qual seja o ramo. E aí, pessoal, para essa patroa é muito arriscado ela ter uma funcionária muito bonita. Então, aquelas moças muito bonitas que procuram a loja talvez não tenham muita chance de conseguir a vaga, principalmente se a patroa for ter uma autoestima baixa ou então o casamento dela às vezes está meio fraco, sabe? Às vezes ela pode ter algumas desconfianças do marido. E mesmo que não aconteça nada da sua parte com o marido dela, mas sempre vai ter essa pulga atrás da orelha, né? E também, pessoal, essa questão da rivalidade, né? De uma mulher achar outra mulher mais bonita. E mesmo que não tenha a ver com traição, mesmo que você... Às vezes ela pode ser uma patroa solteira, né? Então, nesse caso, não há motivos dela ter ciúme do marido, já que ela não tem um marido. Só que
Pode acontecer de você ser bonita e ela ver você como bonita, entendeu? Principalmente mais bonita do que ela. E isso vai, de alguma forma, afetar a autoestima da patroa. Entende? Então, pessoal, em alguns casos, em algumas lojas que eu já deixei meus currículos, eu percebi isso, que quando a patroa era mulher, essa mulher, ela meio que já me tratou mal, só mesmo de ir ali entregar o currículo para elas, entendeu? Eu já percebi, algumas eu entreguei pessoalmente, outras eu falei por mensagem, enfim. E algumas, pessoal, eu via claramente no rosto delas, elas me reparando dos pés à cabeça, pegando o currículo, mas já com a certeza de que não iria me contratar, mesmo estando precisando, né? O mais engraçado é que às vezes que eu procurei algumas lojas, elas estavam precisando de uma funcionária no meu perfil, sabe? Boa de comunicação, boa de marketing, que, enfim, que sabe controlar as redes sociais, que é tudo o que eu domino, né, de certa forma. E assim, pessoal, eu vi elas contratando garotas que talvez não tinham a mesma experiência que eu, mas essas garotas preencheram a vaga rapidamente, mesmo sem experiência nenhuma. Enfim, algumas de beleza mediana, entende? Não que eu seja bonita, mas modéstia à parte, eu sou mais bonita do que as funcionárias da loja. Então, assim, qual foi o motivo então, entende? Se eu tinha mais capacitações para tudo que elas estavam precisando, né? Se eu sabia ali me comunicar, se eu sabia conduzir redes sociais, se eu tinha experiência, então por que contrataram uma menina com menos experiência do que eu e não me contrataram, sabe? Então, assim, pessoal, é complicado, né? É complicado isso. Existe, né, muito dessa briga de patroa sentindo ciúme das funcionárias, ou então sentindo inveja mesmo. Inveja por, às vezes, a garota ser mais bonita, enfim, ou ciúmes mesmo do marido. E outro detalhe, pessoal, é sobre você, quando você vai buscar um trabalho, nem toda empresa quer que você seja dominante, bem posicionado, com um certo ar de liderança. Alguns patrões podem se incomodar pelo fato de você ser um líder melhor do que ele. É como se você tivesse a capacidade de ser o dono da empresa, sabe? E talvez o dono não tenha as mesmas qualificações, a mesma personalidade que a sua, né? Então eu vejo que isso também pode fazer com que um patrão não te escolha, porque ele vai julgar muito a sua forma de conduzir ali, principalmente a liderança, né? E esse patrão, ele pode se sentir enciumado ou não gostar de ter alguém mais dominante, sabe, do que ele dentro da empresa.